Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Já ouvimos aqui lindos louvores que alegraram nosso coração, edificaram nossa alma. Vamos ouvir agora Deus falar um pouquinho conosco. Tema de hoje: Jesus, a cabeça do corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18. O tema é a base deste tema, esse versículo, mas eu quero ler alguns versículos mais aqui para nós trazermos para dentro do contexto daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta manhã. Minha irmã Solange, Santo Antônio Pacheco, Santo Antônio do Palma, Deus te abençoe, minha irmã. Grande abraço a senhora e toda a sua linda família e ao povo ali do Rio Grande do Sul. Vamos ler aqui Colossenses, então, carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ver aqui a partir do verso de número 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Queridos, que palavra maravilhosa nos deixa aqui o apóstolo Paulo nesta manhã. Para a nossa reflexão deste dia e para um início de semana abençoada por Deus, debaixo desta palavra tão preciosa. Há muitos aspectos desta palavra aqui, mas eu queria continuar aqui preso ao nosso tema: Jesus, a cabeça do corpo da igreja. Nós temos vivenciado dias estranhos, por assim dizer, nesses últimos tempos. Nos últimos anos tem se acentuado, de certa maneira, a diversidade das formas e maneiras em que se pensa estar servindo a Deus, em que as pessoas pensam que elas estão fazendo a vontade de Deus, em que as pessoas julgam estarem alinhados com a vontade do Senhor e estarem assim nesse caminho que as conduza a uma vida eterna de bênção, de glória, como nos está proposto nas Escrituras, e é a obra estabelecida por Jesus na cruz para todos quantos assim viverem segundo a sua palavra. Não podemos, no entanto, esquecer que Jesus, ele diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Precisamos lembrar que Jesus, ele é o centro de tudo que nós conhecemos nas Escrituras. A palavra de Deus, ela aponta para Jesus, desde o princípio. Quando você vai lá no livro de Gênesis, então alguém possa dizer, mas isso aí é tudo montagem? Não. Como que Moisés, ao qual é atribuído este livro, poderia apontar para Cristo de uma forma tão específica, tão preciosa, tão minuciosa, como ele aponta ali no Gênesis capítulo 3, verso 15,
se não for ao Espírito Santo de Deus a ministrar o seu coração. Então, desde ali, a Bíblia começa apontando para Cristo e para a redenção da humanidade, através do Filho de Deus. E hoje nós temos vivido dias em que Cristo já não é mais tão importante, talvez, para alguns, principalmente para algumas seitas que crescem assustadoramente em adesões pelo mundo todo, todos os dias. Porque está se deixando de pregar, está se deixando de lado algumas partes, estão se deixando de lado algumas partes da mensagem que não pode ser desassociada ao todo da palavra de Deus. O todo da palavra de Deus fala de renúncia. O todo da palavra de Deus fala de cruz, fala de sacrifício, fala da necessidade da redenção dos nossos pecados, da remissão dos nossos pecados, da remoção dos nossos pecados somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o tempo da aliança antiga, onde eram oferecidos sacrifícios de animais, cujo sangue era recolhido e era derramado sobre o altar, as pontas do altar, ele era aspergido sobre as pessoas, ele era colocado atrás da orelha dos sacerdotes, dos oficiantes daquele tempo, dos ritos celebrados, para a purificação dos pecados. Mas tudo isto hoje não é mais necessário e nem mais é possível que este sangue ainda continue a remover pecados ou encobrir erros e práticas erradas de qualquer um de nós nesta terra. Porque de uma vez por todas, em um sacrifício definitivo, o Filho de Deus entregou a sua vida para que na cruz do Calvário o seu sangue vertido pudesse então nos redimir, nos perdoar e nos santificar e nos transportar, como lemos aqui, de um mundo de trevas, de um mundo caído, corrompido, que jaz no maligno, para um reino de luz maravilhosa, que é o reino dos céus. Então, meus queridos, o problema está em que muitos já estão desprezando a obra da cruz, ou minimizando o sacrifício de Cristo. Estão deixando de lado aquilo que é a obra mais gloriosa, mais nobre, extraordinária, que a terra já vivenciou e que jamais vivenciará, porque não há mais possibilidade dela ser renovada, dela ser repetida, porque não há necessidade, porque ela foi definitiva. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Não há mais recurso na primeira, na segunda, terceira instância, nem no Supremo Tribunal Federal. Não é necessário, porque o que Cristo fez foi definitivo. O problema é o que nós, enquanto humanidade, estamos fazendo com esse sacrifício. Aqui Paulo ele escreve no versículo 18 que ele, Jesus, está falando de Cristo. Por isso que eu gosto de ler os versículos antes e depois, para nós entendermos sempre o texto dentro do contexto daquilo que Paulo o escritor está falando, no caso aqui o apóstolo Paulo, para que nós venhamos compreender de forma clara e específica o objetivo daquilo que se escreve e do que nós lemos. E aqui ele diz que Cristo, que ele é a cabeça do corpo da igreja. Mas aqui, queridos, não é preciso muito esforço, não é necessário nós sermos grandes estudiosos das Escrituras para percebermos que o mundo cristão hoje vive, na sua grande maioria,
Não é esta mensagem, não é o que afirma aqui esse texto tão precioso das Escrituras. Nós temos visto que, infelizmente, para grande parte do mundo que se denomina cristão, esta mensagem aqui não é real na sua, pode ser no falar, mas não na prática da sua fé na terra. Perdão. Então, queridos, Paulo ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. E eu pergunto, se você, neste seu corpinho lindo e abençoado por Deus, gerado dentro do ventre da sua mãe e conhecido pelo Senhor desde aquele momento que se forma ali uma vida através da fusão da célula masculina com a feminina, dentro do útero de uma mulher, desde aquele momento a palavra de Deus diz que Deus nos conhece e Ele vai acompanhando a formação de cada criança gerada nesta terra. Aleluia. Então, queridos, eu pergunto para você, se você tirar a cabeça deste corpo, decepar, existe a possibilidade, é muito sério isso, querido, se você tirar o coração de dentro do peito de alguém, hoje existem técnicas e a ciência consegue tirar o coração de uma pessoa, de um ser humano, e levá-lo, transportá-lo às vezes por centenas, milhares de quilômetros e plantá-lo no peito de uma outra pessoa. Preste bem atenção que Deus está revelando no nosso coração nesta manhã. Você pode transplantar hoje um coração de um corpo para o outro. Mas eu te pergunto, em algum momento você ouviu ou você pensando se há a possibilidade de você pegar uma cabeça, decepá-la e transportá-la e levá-la e colocá-la sobre um outro corpo? Não existe esta possibilidade. Por mais que se tente, não há esta possibilidade. Não existe meio nenhum, algum, de se cortar a cabeça de alguém e colocar uma outra no lugar. Sei lá, tem uma pessoa que tem um tumor no cérebro, vai morrer, então pega a pessoa que morreu do coração, pega a cabeça daquela, bota no... Não tem como. Mas o coração daquela pessoa que morreu de um acidente, ou teve lá qualquer outro problema sério num outro órgão, morreu, ela pode doar o seu coração para que outra pessoa que tenha problema no coração tenha vida. Mas a cabeça não há como você mudar de corpo. E você já viu, ou você pensa existir a possibilidade de qualquer corpo humano, ou de qualquer outro ser vivo viver sem a cabeça? Não há como. Mas há muitos cristãos, há muitos no nosso meio, que estão tirando a cabeça do corpo e imaginam estarem vivendo como igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta não por nenhuma denominação religiosa da terra pode trazer para si esta grandiosa responsabilidade e escapou aqui a palavra que eu ia falar aqui, mas esta responsabilidade, esse compromisso, ou esta, como se for uma verdade absoluta, de que Cristo é o cabeça desta religião. Não é verdade. Infelizmente é uma arma
satânica, astuta, extremamente astuta, usada para enganar aos milhares as pessoas pelo mundo, levando-as a viver a mentira como se fora a verdade, sendo enganados, ludibriados e sendo arrastados, como lemos nos Salmos há pouco, caminhos que parecem ser bons para os nossos olhos, mas são caminhos da morte. São caminhos da morte. E a morte que falamos não é a morte física, biológica, mas a morte espiritual, que é nada mais, nada menos que a separação eterna de Deus. Então Cristo é o cabeça da igreja. Então tudo que nós vivemos, aonde você está, se Cristo não for o centro, se Ele não for o cabeça, se Ele não for o foco, o alvo, se Ele não for ali o único caminho, a única verdade, se Ele não for aquele que está gerando vida à sua fé, ao seu viver, então é bom que com urgência você analise, que você faça uma análise minuciosa de como você está conduzindo sua fé. Ah, Michel, mas eu tenho uma fé muito grande, mas a sua fé, ela está fundamentada em quê? Ela está alicerçada sobre o quê? Ela está baseada em quê? Exatamente. Se Jesus é o cabeça da igreja, e Ele mesmo com suas palavras nos diz que eu sou, agora eu estou falando primeira pessoa, porque estou repetindo a palavra de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como nós podemos pensar, imaginar que nós, de alguma maneira, possamos alcançar o céu sem que Cristo seja de fato o nosso Senhor absoluto? Porque se a gente ler dentro desse contexto, nós vamos ver aqui Paulo dizendo que, olha só, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos remiu, Ele nos perdoou, o sangue dele nos purifica das injustiças deste mundo. A única maneira, não existe outro meio. Não existe modo algum diferente de nós alcançarmos o céu. Então, queridos, hoje infelizmente, no mundo cristão, daqueles que se nominam como cristãos, existe uma grande massa de pessoas que estão ainda andando nas trevas do entendimento. Ainda não conheceram a verdade para que fossem libertas. Ainda não aprenderam a adorar, cultuar a Deus. E não entenderam que para chegar a esta condição é necessário invocar e apelar para que Jesus, o Filho de Deus, seja o nosso mediador, único mediador, capaz de nos conduzir ao Senhor, porque Ele continua sendo cabeça. Eu te pergunto, quando você clama, quando você pede algo para Deus, da onde que sai o som? Ele sai aqui do estômago, sai do joelho, sai, né, do pulmão, ele sai do fígado, da bexiga, do rim? Não. Ele sai da sua boca. E a sua boca está localizada onde? Está situada na cabeça. Aleluia. Então, para que o meu clamor, olha só quantas coisas Deus nos revela nesta manhã, para que o meu clamor chegue aos céus, já passa pela minha cabeça
Todo o meu corpo deseja algo, mas se a minha cabeça não a produzir, não a externar, não há como ela ser manifesta. Então, assim é quando nós queremos ou imaginamos chegar a Deus, ao trono de Deus, sem passar pela cabeça que é Cristo. Ele que é o nosso clamor. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo desta igreja, desta família chamada família do Senhor, de Cristo. E Ele é a cabeça deste corpo. A única maneira de nós chegarmos a Deus, você está entendendo que Deus está falando conosco nesta manhã? A única maneira de nós chegarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, é quando nós estamos ligados, quando este corpo está ligado nesta cabeça, quando o nosso corpo está debaixo desta cabeça, porque é ela que nos leva até o Senhor. Aleluia! E também Paulo, ele vai escrever aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui o texto, capítulo 2 de Filipenses, se não me falha aqui a memória agora. Desculpa. É Timóteo. Primeira carta também de Paulo a Timóteo. Timóteo capítulo 2 e verso 5. Olha só o que diz aqui, ó. Porque há um só Deus e um só mediador. Isto são afirmações absolutas. É uma afirmação absoluta que não pode e não deixa trazer qualquer dúvida ao nosso coração. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E agora ele diz quem é. De quem que nós estamos falando? Estamos falando daquele que é a cabeça, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda, extraordinária é o nosso Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e os homens, Jesus Cristo, o homem. A cabeça desse corpo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo é o que nos leva até o trono de Deus, porque a fala sai pela cabeça, não sai pelo joelho, não sai pelo umbigo, sai pela boca. Aleluia! E a boca está na cabeça. Ele é Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado fiel, aleluia, que está diante do trono de Deus, da direita do altar do nosso Deus, e nos defende, aleluia, todos os dias da nossa vida. O acusador está lá nos acusando, tentando nos destruir, mas ele está lá dizendo: Pai, eu comprei com meu sangue, eu já redimi, eu já perdoei, eu já libertei, eu já curei, eu já sarei, aleluia. Eu já paguei a dívida, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E olha só que Paulo continua dizendo. Ele diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça, precisa ser o cabeça da igreja. Se Cristo não for o cabeça da igreja, onde você está servindo a Deus, olhe para a palavra, olhe para as escrituras, medite minuciosamente, com muita atenção, porque você está correndo o risco de você perder a sua salvação. Você está arriscando a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, possa se apiedar de nós
e possa nos trazer todos os dias a revelação da sua palavra e do seu poder, do seu amor ao nosso coração. Lembre, querido irmão, querida irmã, amigo que nos ouve nesta manhã, Cristo Jesus é o centro de tudo que nós vivemos dentro daquilo que nós cremos no nosso coração, que é a salvação e a eternidade. Jesus, Ele nos amou tanto que entregou sua vida, e seu sangue derramado na cruz é o que nos redime, que nos purifica e que gera vida em nós. Por isto que é tão necessário compreender palavras do próprio Cristo, quando Ele diz que é necessário nascer de novo, que não há como nós podermos ver ou entrar no reino de Deus sem nascer de novo, porque enquanto eu não nascer de novo, eu não faço parte da igreja de Cristo. Enquanto eu não nascer de novo, eu não sou membro deste corpo, cuja cabeça é Cristo. É fácil de compreender e tão difícil ao mesmo tempo para grande parte daqueles que imaginam estar se preparando para morar no céu, e o seu caminho é caminho de morte. Porque, primeiramente, não nasceu de novo, e, segundo lugar, não está ligado no corpo. E se eu não estou ligado no corpo da igreja de Cristo, eu não tenho por cabeça Cristo, e se eu não tenho cabeça, eu estou morto. Nenhum corpo pode viver sem cabeça. Se tira o coração do peito de um homem, os equipamentos mantêm ele vivo. Você tirou a cabeça de alguém, não há como, não existe nenhuma possibilidade, não existe meio, não existe, porque senão já teriam feito transplante de cabeça por aí. Não existe, não há possibilidade. E assim nós, enquanto igreja de Cristo, se não houver cabeça, se não estivermos ligados neste corpo, cuja cabeça é Cristo, nós estamos mortos, continuamos separados de Deus, e vamos passar a eternidade longe de Deus, afastados de Deus para todo sempre. Pense, querido irmão, reflita, meu querido irmão, porque é extremamente sério, preocupante e urgente que venhamos compreender que eu preciso estar ligado no corpo da igreja de Cristo, sendo que esta igreja não é uma religião, mas é a igreja do Senhor, porque a religião não tem cabeça. A religião tem dogmas, tem doutrina, mas não tem cabeça. A igreja de Jesus tem cabeça, e ela é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso único meio de salvação. Aleluia. Deixo-vos nesta